bastante forte e esses agentes. Aí, este é o vídeo, olha, em que é possível você ver que o tom da roupa que este atirador usava ajuda ali justamente nesta a se disfarçar ali, aparentemente. E você vê é um prédio razoavelmente baixo, né, Lorival? Por essa imagem, como você menciona, uma imagem de celular, por isso, inclusive, nessa posição vertical, e aí com isso mais um elemento para se entender a dinâmica do que aconteceu hoje neste comício de Donald Trump. E Lorival, já agrego aqui uma outra informação do site da CNN americana, que aliados de Donald Trump estão falando que ele está bem, que está se recuperando desse ferimento e aparentemente tudo mantido para a Convenção Nacional do Partido Republicano em Milwaukee nesta semana. Esse é o momento, né? Barão, é uma pergunta. Como você disse ainda, os atiradores não foram presos ainda. Há alguma suspeita, alguma coisa? Como é que a polícia trabalha em relação a quem provocou o tiroteio? Olha, eles estão atrás desse momento, viu, Sérgio? Eu até consegui agora uma imagem, é a orelha mesmo do Trump que foi ferida. Eu estou com uma imagem agora, uma foto que eu acabei de mandar, inclusive para a nossa redação, que é a orelha do Trump que acabou sendo ferido. Então, aparentemente, esse ferimento aconteceu por causa do disparo. Esse movimento que ele faz, ainda no palco, ainda no púlpito, colocando a mão na orelha, seria de fato por causa desse disparo. Ou seja, ele não teria sido ferido depois, na hora da queda. Inclusive, daqui a pouco a gente pode colocar essa imagem que eu acabei de mandar aí para o pessoal da redação. Mas, de qualquer forma, agora as buscas acontecem para tentar identificar esse atirador. Você imagina que é uma multidão. Eu já participei de eventos do ex-presidente Donald Trump, e são eventos gigantescos, com milhares de pessoas, apoiadores que vão lá. Você tem que passar pelas barreiras de segurança, você tem que passar justamente por esses locais até chegar próximo do palco, do púlpito, onde está sendo realizado o evento. Você imagina que esse evento começou cedinho por lá, com shows, com apresentações, com pessoas que estão ali fazendo discursos, inclusive candidatos locais da Pensilvânia, até finalmente chegar o grande momento, que foi às 5 horas da tarde, no horário aqui dos Estados Unidos, 6 horas, horário de Brasília, foi no momento exatamente que aconteceu o início do discurso do ex-presidente Donald Trump. E aí, quando ele estava ali discursando, esses disparos que a gente acabou de repetir foram ouvidos, imediatamente os agentes do serviço secreto derrubam o presidente com uma forma de proteção, mas o ferimento, eu consegui agora ver a imagem, é justamente na orelha dele, a orelha direita que acabou sendo ferida, aparentemente por causa desse disparo. Então você vê que poderia ter sido uma tragédia, de fato, que a gente estaria observando nesse sábado durante essa situação. A essa imagem exatamente, dá para ver a orelha direita do ex-presidente Donald Trump ferida, ele sai do palco, é levado, ele chega a acenar ali para os apoiadores, dá para ver sangue na orelha direita e também parte do rosto do ex-presidente americano. Então, esse disparo acabou pegando justamente na orelha. Por que dá para afirmar isso? Porque foi ali que ele colocou a mão quando ainda estava no palco. E só depois que os agentes derrubam ele com uma forma de proteção. Essa é a imagem. Então, exatamente nesse instante, ele teria sido ferido por um disparo. Não dá para saber se é uma arma de fogo, se é uma arma, sei lá, com algum tipo de outra munição, mas o fato é que o ex-presidente Donald Trump foi ferido durante um disparo no meio de um comício que ele realizava na Pensilvânia. Lembrando que na segunda-feira começa a Convenção Nacional do Partido Republicano. A convenção vai ser realizada em Milwaukee e Donald Trump vai ser aclamado como o novo candidato mais uma vez à Casa Branca. Ou seja, momento muito delicado, tudo que a gente está vendo aqui nos Estados Unidos, exato momento em que Donald Trump foi ferido durante esse discurso, durante a fala dele na Pensilvânia. See something that said, take a look at what happened. And you know, that's a little bit old, that chart's a couple of months old, and
If you want to really see something that's said, take a look at what happened. If you want to really see something that's said, take a look at what happened. Move to spare. Hold. When you're ready. On you. Ready. Move. Up. Move. Go. Up. Hawkeye's here. Hawkeye's here. Move to spare. Spare, get ready. Spare, get ready. We ready? Down. Down. Are we good? Shooters down. Shooters down. Are we good to move? Shooters down. We're good to move. We're clear. Let's move. Let's move. We're clear. Let me get my shoes. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head. It's bloody. So we got to move to the bus. Let me get my shoes. Okay, my shoes down. Get the shoe. Watch out. If you want to really see something that's said, take a look at what happened. Move to spare. Hold. When you're ready. On you. Ready. Move. Up. Move. Go. Up. Hawkeye's here. Hawkeye's here. Move to spare. Spare, get ready. Spare, get ready. We ready? Down. Down. Are we good? Shooters down. Shooters down. Are we good to move? Down. We're good to move. We're clear. We're Let's clear. move. We're clear. Let's move. We're clear. Come on. Let me get my shoes. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head. It's bloody. So we got to move to the bus. Let me get my shoes. Okay, my shoes down. Get the shoe. Watch out. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escapa por pouco de um atentado a tiros. A tentativa de assassinato que surpreendeu o mundo neste final de semana é investigada pelo FBI, a Polícia Federal Americana. O atirador que foi morto logo depois dos disparos que atingiram Trump de raspão foi identificado. Ele é um jovem de 20 anos e no carro dele foram encontrados explosivos. A imagem que roda o mundo neste fim de semana.
O ex-presidente Donald Trump falava para eleitores de Butler, na Pensilvânia, quando o primeiro tiro é ouvido. O republicano coloca a mão na orelha direita e os disparos continuam. Ele se abaixa e os agentes de segurança do ex-presidente rapidamente saltam por cima de Trump. Mais tiros são ouvidos. O que já seria uma resposta dos atiradores de elite posicionados ao redor do palco. Os apoiadores de Trump se abaixam, ainda sem saber de onde os tiros vinham. Alguns registraram o exato momento do atentado e o medo que se espalhou. Depois de alguns segundos, Trump se levanta e, com o punho cerrado, repete 3 vezes: "Fight". Em português, lute. Na sequência, ele é retirado do palco. O ex-presidente comemora, enquanto a plateia grita a sigla dos Estados Unidos da América, USA. Depois do atentado, o porta-voz da campanha anunciou que Trump estava bem. Fotojornalistas que cobriam o comício registraram momentos que já entram para a história política dos Estados Unidos. Essa imagem do premiado fotógrafo do New York Times, Doug Mills, parece capturar o rastro de uma bala passando pela cabeça do ex-presidente. Agora nós, jornalistas e também o público, só podemos chegar até esse ponto, que fica atrás de toda a estrutura que foi montada. Dá só uma olhada. O palco a gente não consegue ver daqui, mas ele está montado abaixo da bandeira. E segundo as autoridades, o atirador não estava distante, mas num prédio escondido atrás das árvores. Imagens aéreas mostram que o suspeito estava em um telhado a apenas 120 metros de onde o palco de Trump estava montado. E foi de 3 outras construções atrás do candidato que os atiradores de elite mataram o suspeito de ser o autor dos disparos contra o ex-presidente. Esse suspeito foi identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos. Com ele foi encontrado um fuzil AR-15, uma arma semiautomática e o equipamento mais utilizado em chacinas nos Estados Unidos na última década. Além disso, explosivos foram achados no carro do suspeito. A polícia cercou a casa do jovem, que fica a cerca de 1 hora do local do comício. Thomas não tinha antecedentes criminais. Essa seria a primeira eleição presidencial que ele poderia votar. Segundo os registros eleitorais do estado da Pensilvânia, o americano se credenciou como republicano, mas já havia feito uma doação para um fundo de políticos de esquerda. Butler é uma cidade pequena, de característica rural, com pouco mais de 13 mil habitantes. E o comício que aconteceu aqui ontem foi um verdadeiro evento e trouxe pessoas, milhares de pessoas de outras cidades. Agora toda essa área está cercada por policiais, por conta da investigação que ainda está em andamento. Essa família que mora perto do local do ataque conta que chegou a ir até o comício, mas voltou mais cedo porque não conseguia ver ou ouvir nada. E assim que eles chegaram em casa, ouviram os tiros. Já esse americano presenciou o tiroteio e afirma que foi um verdadeiro caos. Isso porque pouco tempo depois que Trump deixou o palco, chegou a informação dos explosivos. E aí todo o desespero voltou e todos começaram a correr. Segundo investigações preliminares do FBI, a Polícia Federal Americana, o atirador agiu sozinho. Os agentes também não conseguiram determinar a motivação do ataque. Hoje, autoridades confirmaram que outras 2 pessoas foram baleadas no comício. Uma delas, um bombeiro de 50 anos, morreu. Também neste domingo, o presidente Joe Biden se reuniu com o Serviço Secreto e o FBI na Casa Branca. Em seguida, ele falou por 2 minutos a jornalistas. O democrata confirmou que teve uma conversa curta, mas boa, com Trump, depois do atentado. Biden afirmou que não há espaço para violência nos Estados Unidos e anunciou uma investigação independente da tentativa de assassinato. Every resource they need to get this done.
O democrata também pediu a revisão do protocolo de segurança para a convenção republicana, marcada para amanhã no estado de Wisconsin. Hoje, o presidente Donald Trump confirmou que vai ao evento em Milwaukee, que vai confirmá-lo como candidato do Partido Republicano. Wisconsin é considerado um estado-chave na corrida eleitoral. E aí o curioso é que nas imagens, os policiais são vistos examinando a área com binóculos enquanto Trump falava com seus apoiadores antes do atentado. E eles não teriam percebido a ação do atirador. Depois das imagens, o FBI disse que é surpreendente que o atirador tenha conseguido disparar vários tiros durante esse comício. Para o FBI, para o FBI, haverá uma longa investigação sobre o que exatamente aconteceu. Portanto, como que o homem conseguiu ter acesso ao local, muito bem localizado, por sinal, a 150 metros do local onde Donald Trump estava falando, que tipo de arma que ele tinha e a expectativa do FBI. O FBI deixou muito claro que vão ser dias, semanas e até meses de investigação. Muita coisa vai precisar ser esclarecida. Olá, bom dia. O jornalismo da Band volta a falar ao vivo do atentado contra o ex-presidente americano Donald Trump durante um comício na Pensilvânia. Ele foi ferido de raspão por um tiro de fuzil AR-15 na orelha direita e está fora de perigo. O Trump fazia um comício ao ar livre por volta das 7h13 da noite, pelo horário de Brasília, na Pensilvânia. Ele se abaixou e foi protegido por agentes federais. Você confere agora essas imagens que rodaram o mundo. O homem que tentou assassinar Donald Trump é Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, que foi morto por agentes do serviço secreto. Ao lado do corpo, os policiais encontraram então um fuzil AR-15 que foi usado pelo atirador. Segundo as investigações iniciais, Thomas Crooks agiu sozinho, mas a motivação ainda é desconhecida. Trump ficou ferido na orelha, mas está fora de perigo e já voltou para Nova Jersey. Uma pessoa que assistia ao comício morreu. Outros 2 espectadores estão internados. O jornalismo da Band segue de plantão e a qualquer momento volta para falar do atentado a tiros contra o ex-presidente americano Donald Trump. Ao longo de todo domingo, iremos atualizar as informações. E à noite, você assiste aqui na Band a um canal livre, especial, com a repercussão do atentado contra Donald Trump. Bom dia. Inclusive, a gente precisa destacar o trabalho do FBI e das outras polícias também envolvidas nessa investigação, da dificuldade em identificar esse atirador, né? Ontem, ainda de madrugada, acompanhava a primeira coletiva de imprensa, que até então foi a única realizada até agora pelas autoridades policiais, e o questionamento ali era sobre se já havia a identidade desse atirador, né? O FBI disse que não, naquele momento, ainda pela madrugada, isso aconteceu agora pela manhã, e que essa identificação só seria possível através da coleta de exames de DNA, porque ele não tinha nenhum tipo de documento de identificação, né? Quando os agentes revistaram o corpo, não havia com ele nenhum tipo de documento que pudesse identificar. Nós temos inclusive imagens desse atirador no telhado, que foi o local onde ele subiu para fazer os disparos contra o ex-presidente Donald Trump, e a gente vai ver nas imagens que ele vestia uma roupa militar, né, trajes militares, também muito disso para se camuflar em meio à vegetação que havia nesse local, para que não fosse percebido facilmente pelas pessoas que estavam no evento, uma vez que, por muito pouco, o ex-presidente Donald Trump não foi morto. E a gente precisa considerar isso de forma muito enfática, porque o tiro realmente poderia ter sido fatal, uma questão milimétrica que impediu que o ex-presidente dos Estados Unidos morresse durante esse comício na cidade de Butler, em Pensilvânia, exatamente quando ele falava ao público, como o Eliseu trouxe aqui também, e uma situação completamente atípica, mostrando a fragilidade, inclusive, do serviço secreto nos Estados Unidos, do FBI, que agora, Eliseu, também passa a ser questionado sobre a maneira como vistoriou esse espaço para a liberação desse comício, né? Esse questionamento vai acontecer, inclusive para os próximos comícios, tanto do presidente atual, do Joe Biden, como também agora de Donald Trump, que vai seguir com os comícios daqui para frente. Exatamente, Jonathan. E a título de curiosidade, pegando esse teu gancho, a gente está com as imagens do atirador no telhado.
Esse comício aconteceu numa fazenda, portanto era um espaço aberto, grande, amplo, livre de edificações, de prédios e casas em volta. Não tinha nada, era um descampado, digamos assim. Atrás do palco, de onde foi montado o palco, tinham 2 galpões, que eram onde estavam os agentes do Serviço Secreto norte-americano. Mas a cerca de 150 metros para o lado, existia ali ainda está lá, uma fábrica que dizem ser de uma grande rede de entregas aqui dos Estados Unidos. Essa informação sobre de quem seria a dona daquele espaço, o proprietário daquele espaço, não está confirmado. Então, a gente vai aqui deixar o nome dessa empresa de lado. Mas na internet já se fala até, inclusive, o nome dessa empresa. Seria um galpão de armazenamento de produtos para dali serem liberados para distribuição. O Matthew Kroc subiu um destes telhados e ficou lá, como você disse, camuflado. Pelas imagens a gente consegue perceber claramente que ele usa aquelas roupas típicas do Exército, que inclusive aí no Brasil também o Exército usa, para se esconder ali em áreas de mata, não serem vistos facilmente. Mas algumas pessoas, em entrevistas a redes de TV aqui dos Estados Unidos, teriam dito que viram ele subindo, escalando este prédio, se posicionando e que, inclusive, teriam alertado a polícia local. É claro que essa informação, ou essas informações, que foram várias pessoas, ainda deverão ser analisadas, A investigação ainda está acontecendo.